Musecom, Associação dos Amigos do Museu Hipólito José da Costa e Coletivo Catarse apresentam Museconversa, um podcast que traz notícias de ontem e de hoje relacionadas ao Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. Esse é um podcast quinzenal que trata de assuntos ligados à comunicação e à museologia. Veiculado nas mais diferentes plataformas de podcast e também nas redes sociais do Musecom e do Coletivo Catarse. Este é um programa que conta com o patrocínio do Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Para quem quiser conhecer o museu, acessa lá o site www.musecom.com.br. Para além deste podcast, também vai encontrar uma série de outros trabalhos neste canal digital do Musecom. Ou basta também dar uma chegada na Rua dos Andradas, 959, na famosa esquina da comunicação, no Centro Histórico de Porto Alegre. E tem mais, hein? Para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas ou agendar visitas, tem o telefone 51-3224-4252 e o e-mail musecom@sedac.rs.gov.br. O podcast Museconversa conta com a apresentação e produção de Gustavo Turque e Marcelo Colbo. E vamos ao episódio de hoje. Opa, estamos aqui direto do Estúdio Monstro, fazendo a gravação do nosso último episódio da segunda temporada. Do podcast Museconversa. Eu, Gustavo Turque, ao lado do meu colega Marcelo Cogo. Vamos receber quem para falar do que, Marcelão? A gente segue, Gustavo, falando sobre cinema e a gente traz duas pessoas bem importantes da cena do cinema aqui no Rio Grande do Sul e do Brasil. Aí tu pensou vindo pra cá, né? Da cena do cinema. Não, pior que não, saiu agora de improviso. A gente tem o prazer, a satisfação de receber Giba Assis Brasil, que é formado em jornalismo, professor, dirigiu filmes como Deu Pra Ti Anos 70 e Verdes Anos, roteirizou filmes como O Dia em que Dorival Encarou a Guarda e Barbosa, e trabalhou na montagem também de muitos filmes, né? Entre eles Ilha das Flores, O Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara, e a gente disse aqui um dos mais importantes, Nada Vai Nos Separar. Além de conversar com o Giba, a gente tem a satisfação de estar junto com o Gustavo Espolidoro, que é mestre em comunicação social formado pela PUC. Também trabalhou como produtor executivo, diretor e é o organizador do festival Cine Esquema Novo. Tem na sua filmografia obras como Velhinhas, o curta TPD, que depois a gente conversa porque a gente colocou na lista, ainda Orangotangos e, muito importante, talvez o maior de todos, Gigante, Como o Inter Conquistou o Mundo. Isso aí vai em homenagem ao nosso diretor-presidente do Musecom, Wellington Silva. Bom, beleza, vamos dar um alô para eles. A gente está aqui também ainda em alguns momentos de afastamento, então a gente está recebendo os dois online. Para quem está ouvindo aí não faz muita diferença, mas para nós que estamos aqui no estúdio faz uma certa diferença sim. Então eu pedi primeiro dar um alô a essas duas figuras que são históricas já do cinema gaúcho, cinema brasileiro, obviamente. Não à toa estão aqui sentados com a gente para falar um pouco sobre essa evolução e essa modificação, né, que o cinema, das maneiras de produção, das maneiras de pós-produção que o cinema vem enfrentando, ou não. Aí é o que a gente vai desenvolver na conversa aqui, certo? Um prazer, Giba. Posso te chamar assim? Opa, tudo bom, Marcelo? Gustavo, tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Então tá, sim. Né, beleza. Então tá, Gustavo Espolidoro também, prazer tê-lo aí com a gente, né, uma satisfação. Vamos lá, vamos para esse bate-papo, ok? Bacana, abraço aí, obrigado pelo convite aí, o Marcelo e o Gustavo, pessoal do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, muito importante, muitas pesquisas já fiz lá, né, em vários momentos da minha vida, então bem legal estar aqui. Então eu já vou jogar direto para vocês dois, né? A primeira nossa questão,
que a gente vem conversando quando a gente montou essa pauta para finalizar essa segunda temporada. É uma questão básica que a partir daí a gente desenvolve, tá? Como é que vocês têm enxergado na metodologia profissional de vocês, no desenvolvimento de vocês enquanto cineastas, essa evolução tecnológica, né, que a gente tem enxergado aí na área da produção audiovisual? Né? Nós aqui que temos um pouco mais de quase 18 anos de história dentro das nossas produções, a gente já nota nesses 18 anos uma boa diferença. Né? A gente tinha acesso a um tipo de câmera e um tipo de montagem, até mesmo de software lá no início, e hoje há um outro tipo de câmera, um outro tipo de acesso, algumas coisas que facilitam e outras dificultam. Mas a gente está aqui para ouvir vocês, né, mais especificamente, e aí deixa por um critério aqui de idade, tá, Espolidoro? Vamos pegar aí claro. O Giba para falar, né, como ele tem visto no desenvolvimento profissional dele e também da própria história aí do cinema e produção audiovisual. Eu estou há mais de 40 anos nessa parada aí, né? Então já vi bastante mudança, bastante modificação acontecer. Eu diria assim que quando eu comecei lá pelos anos 80, comecei a fazer Super 8, né? Que era uma tecnologia meio marginal, meio específica, que depois o curso pode falar sobre isso também, porque ele também passou por isso, mas num outro período, um pouco mais adiante. Uhum. Mas quando comecei a fazer cinema profissional, digamos assim, em 35mm, eu comecei a aprender um esquema, um sistema de produção tecnológico e tal, que vinha desde os anos 30, na verdade, e que não tinha se modificado quase nada daquele período até então. Né? Então a gente usava equipamentos muito antigos e tu conseguia utilizar aqueles equipamentos na boa para fazer os filmes. Inclusive a primeira moviola que eu usei para montar os primeiros filmes que a gente montava, ela estava lotada aí no Museu de Comunicação, né? Era ali que ela ficava. Depois o governo criou o Instituto Estadual de Cinema e levou ela para uma outra localização. E a gente ainda continuou utilizando essa moviola durante algum tempo, porque era a melhor moviola que tinha no Rio Grande do Sul. E era isso, né? Era um período em que a gente montava os filmes na base da tesoura e durex, né? A gente cortava os filmes e colava eles em pedaços, né? Os filmes eram físicos, né? A gente via o filme. Tem alguma vantagem nisso, claro, era interessante, a gente vê a fisicalidade do filme, é um negócio interessante, mas eu não tenho nenhuma saudade disso. Eu passei muito tempo da minha vida dentro de uma moviola, aprendi muito a trabalhar na moviola, mas eu acho que o digital me dá hoje de possibilidades para trabalhar criativamente nos trabalhos audiovisuais que eu enfrento, eu acho que vale muito mais a pena, é muito melhor. Enfim, tem que começar a conversa, acho que posso falar sobre isso. Espolidoro, e tu, na parte de produção, bom, a gente tá falando de moviola, né? Moviola, para quem está nos ouvindo e não conhece, é uma mesa grande, né, Giba? É uma mesa grandona, precisa de uma sala específica, né? A gente fala de filme físico, são rolos e rolos, né? Então, tu tem toda uma logística que envolve esse tipo de montagem e produção, que é espaço físico, é peso e tudo mais. E na parte de produção em si, Espolidoro, desde que tu começaste, ou que tu estuda, tu consegue já ver uma diferenciação dessa evolução? Facilita, não facilita? Como é que tem sido esse acesso para te desenvolver a tua arte? Cara, é interessante, né? Porque tem uma coincidência e tal, mas tipo, nessa sexta-feira agora, meus alunos, né, da disciplina de Laboratório 1 lá na PUC, né, eu dou aula lá há 17 anos, eles vão justamente ter uma aula de moviola, né, porque eles montam filmes ainda em moviola, a gente filma ainda, é que no primeiro semestre eles vão da película ao celular, né, então eles fazem exercícios, né, em curtas-metragens, em celular, individualmente ou em duplas, e fazem em grupo um trabalho em película, 35mm, com uma câmera do Instituto Estadual de Cinema, do IECine, né, que é nosso apoiador lá na PUC. E amanhã eles vão ter uma aula com a Cristiane Reck, com a Cris Reck, né, que já há muitos anos, né, é monitora lá na PUC, de moviola, né, então olha que interessante, né, porque para que eles possam ter esse contato, né, com esse passado, assim, digamos assim, do cinema, né? É um passado que não está abandonado, porque muita gente ainda filma em película, né? Recentemente, Tarantino
né? Fez película, o filme... Não, esse ano agora teve o Licorice Pizza, né, do Paul Thomas Anderson, feito em película também, né? Então a película continua sendo usada. O que deixou de ser usado é a moviola, né, que era o equipamento de montagem, porque hoje tu pega o filme e tu passa ele para um HD 4K, o Giba pode falar tecnicamente melhor do que eu disso, né, e vai editar no melhor computador que tem, né? Ou na tua casa também, porque hoje em dia, né, as coisas, até determinado momento da edição ou da finalização, elas ainda se equiparam, depois, claro, tu vai para outros equipamentos. Então, muito legal botar a gurizada em contato, né, com essa história, digamos assim, do cinema, que é muito importante. Esse cinema é com somente 120 e poucos anos, né, 127 anos seria, né, aproximadamente. Mas, curiosamente, o cinema ele passa por 3 séculos, né? Ele começa no século XIX, ele vive o século XX, né? E ele agora adentra o século XXI. Então, ele pega 2 fins de século com muitas revoluções, né? O telex, por exemplo, os aviões e as cidades, a luz elétrica surgindo lá no fim do século XIX, né? E o telex, porque é importante? Porque ele colocou em contato, né, naquele momento, né? Antes tu mandava uma carta, levava um mês para chegar a algum lugar. De repente, do dia para o outro, tu digitava e as pessoas viam. E no outro fim de século XX, né, surge a internet, né, ali no 1990 e alguma coisa, que também faz a mesma coisa, coloca o mundo novamente, digamos, em contato de uma forma muito, muito dinâmica, né. Então o cinema ele passa por essas revoluções tecnológicas, assim, né, e hoje já está aí também nesse outro processo em que filmes estão sendo feitos com celulares já com 8K, né, com tecnologia 8K por aí, né, melhor que muita câmera. Claro que o sistema de lentes realmente isso diferencia bastante daí da qualidade visual, digamos, de imagem, mas realmente a gente tem uma arte que é recente, né, mas que figura nesses 3 períodos da história. Tu, Spolidoro, já passaste por essas bitolas todas, né, desde a película até o celular, né, já produziste filmes e finalizaste com essas bitolas, né, como é que tu viu a diferença de montagem, por exemplo, de uma equipe de produção para sair para a rua, para ir para um Oswaldo Aranha, ou para ir para um outro tipo de locação? O que isso tem modificado também para a montagem de equipe, né? É curioso, né? Porque eu fiz alguns filmes que não tem montagem, digamos assim. A montagem está no papel, está na decupagem do filme, né? São filmes de plano de sequência, Velhinhas, o Outros, o Ainda Orangotangos, o Início do Fim também, quase isso, o Final, vários filmes. Às vezes nem tem ideia de plano de sequência, mas que ele acabam sendo, por exemplo, De Volta a Quarto 666, com o Wim Wenders, é um plano de sequência, ele sentado numa entrevista, por exemplo, mas não numa ideia assim, né? Mas mesmo assim, eu sempre gosto muito da montagem, assim, do processo, de acompanhar, de ver o filme ganhando uma nova vida, um novo roteiro, né? Esse processo. E eu comecei com 16mm, né, e um Super 8 no mesmo ano, que é o TPD, né, que o Marcelo falou antes, né, e eu montei meus filmes em Super 8, né, eu montei filmes de outras pessoas também, né, então era muito curioso, a gente tinha até ainda tem, na verdade, uma moviola de Super 8, que acho que foi o Giba que nos deu essa moviolinha, pequenininha assim, sabe, os rolinhos, uma telinha pequenininha assim que tu vê, muito bacana. O Giba também acho que contribuiu com um projetor de Super 8 pra galera, um Sankyo, com certeza, Giba, depois tu me disse se eu tô certo ou não. Mas lá no nosso começo, o Sankyo desapareceu, eu queria muito saber onde é que anda aquele projetor lá. A gente arrumou ele, deixou bacana. E hoje, claro, edito no celular, né? Tem vários aplicativos de edição aí no celular. Edito, dependendo do trabalho, né? Porque eu faço uma oficina que chama Câmera Causa, em que a gente leva para jovens, comunidades carentes, escolas públicas, a realização de visual a partir do celular. E a gente passa para eles daí alguns aplicativos de edição, né? Que fazem coisas, cara, que é um processo muito rápido, assim, né, e dinâmico esses aplicativos. Então, tudo isso é legal, cara. Eu acho legal montar em Super 8 também. Acho legal cortar, ficar ali. Hoje eu já tô de óculos, na época eu não precisava usar óculos, né? Mas ficar ali cortando, tô olhando, tô montando. O que eu imagino que era mais difícil, o Giba já falou uma vez sobre isso, era montar o som da moviola, né? Isso eu acho que era muito mais complicado. Vamos jogar para o Giba, então, trazendo uma sequência nesse raciocínio. Quando chegava a filmagem pronta, depois de passar até para o processo de revelação e cópia, né, para chegar para a moviola ali, tu tinha uma quantidade tal
né? Até tinha uma limitação orçamentária, os caras tu chegava para uma equipe de produção de filmagens, tu só pode filmar tanto, por causa do orçamento, que custa caro. Hoje, com a revolução digital, sei lá, de repente tu tem 55 takes de um mesmo plano. Não tem a facilidade, mas também pode ser que venha uma dificuldade também para quem está montando, Giba? A principal coisa era o material físico, né? O material físico onde ficavam as imagens era a película que era feita de plástico, mas coberta de prata, né? Coberta de sal de prata. Prata é um negócio caro, ainda é hoje, né? E isso fazia com que quanto mais filme tu gastasse, mais prata tu gastava. E tu gastava prata na filmagem, gastava prata para revelar e gastava prata para copiar. Tu gastava 3 vezes, né? Enquanto que a partir de um certo momento passou a ter isso em fita magnética, né? Então fita magnética era muito mais barato, mas tinha a limitação do tempo da fita. Agora não é mais nem na película, nem na fita. Tudo é gravado direto num disco, ou num disco magnético, né, ou num cartão de SSD, né, enfim, alguma forma de digital em que isso é gravado e portanto, não tem pode gastar 10 vezes mais, 20 vezes mais e não muda o preço, não muda o custo do armazenamento, né? Mas, ao mesmo tempo, tem isso, né? Às vezes os caras gravam tanto material que atrapalha um pouco a montagem, porque tu tem tanta opção que é difícil tu enxergar tudo, é difícil tu ver tudo. Então tem que ter uma certa organização, tem que ter uma certa racionalidade na gravação para passar esse material para montagem com um mínimo de organização para tu poder pensar o que tu vai montar. E quando chega na montagem, né, a gente tem essa coisa que não precisa mais cortar e colar, né? A gente precisa organizar o material, botar em ordem e fazer como se estivesse cortando e colando, mas na verdade tu não está cortando e colando, tu está botando, né, tu está endereçando o material de acordo com a tua ordem e colocando, na verdade, né, num timeline, que é uma metáfora do que é é uma metáfora que transforma espaço em tempo, né? Transforma tempo em espaço, na verdade, que a gente fica vendo os pedacinhos de filme como se fossem, como se tivessem comprimentos, quando na verdade o que eles têm é duração, mas no programa de montagem a gente vê aquilo como se fosse um comprimento, como se fosse um tamanho, né? E tu fica botando aqueles pedacinhos, jogando aqueles pedacinhos de um lado para o outro. E a verdade é que assim, o digital, o tempo que tu usa para montar o material, para fazer uma primeira montagem do material que vem da filmagem, não mudou tanto assim, na verdade. Acho que mudou muito pouco. Uhum. O tempo que tu usa para fazer a primeira montagem é quase o mesmo que a gente usava na época da moviola. A diferença, e aí a diferença é imensa, é o tempo que tu usa para fazer o segundo corte, o terceiro corte, o quarto corte, para ir chegando no corte mais afinado, para chegando na versão final do teu filme. Porque antes levava horas para fazer isso. E cada vez que tu queria mexer, tu tinha que cortar, tirar o durex, cortar um pedaço, colar de volta. Aí o diretor chegava assim, experimenta fazer dessa maneira, tenta mudar isso aqui. Aí tu fazia, ficava horas fazendo. Aí o diretor, não gostei, volta atrás. Aí tu tinha que fazer tudo de novo. Não tinha undo, não tinha, não tinha guardar na memória uma versão para fazer a outra. Não, tu tinha que ir fazendo versões novas manualmente. Então, o tempo que se levava para pensar e para refinar a montagem era muito, muito grande, muito maior. E por causa dessa facilidade, acho que essa é a grande revolução, né? A grande revolução não está em te permitir fazer uma primeira montagem mais rápida. Isso, na verdade, não acontece. A verdadeira revolução está em te permitir fazer milhares de montagens diferentes e poder pensar todas as possibilidades, né? E não parar nunca, na verdade, né? Tu não precisa parar nunca de montar. O sistema analógico, né, de montagem chegava num ponto que a gente tinha que parar. A gente tinha que parar porque o material estava todo arrebentado, todo esgotado, não tinha mais como montar. Outro partia do zero, né? Às vezes acontecia que tinha grana para isso, podia partir do zero. A montagem está tão arrebentada, faz uma cópia nova do material e começa a montar de novo. Sim. Agora não, né? A gente não precisa parar nunca, a gente pode estar sempre montando. Essa é a grande vantagem do digital. E aí, Spolidoro, pediu para falar, vai firme. A gente fala isso,
os alunos da Giba, às vezes caras dizem, sim, mas é óbvio. Sabe, quando tu fala da não linearidade, sim, mas é óbvio. Porque eles não têm a vivência da linearidade, né? A gente só passou a entender a linearidade, eu não vivi exatamente a linearidade, porque eu já comecei a fazer cinema em 98, ainda era película, mas já editava no computador ainda, né, no processo de transformação, mas eu acho que essa ideia de linearidade só surgiu quando tu entendeu a não linearidade, né? Ou seja, acho que isso que o Giba fala, realmente é uma revolução mesmo, tu poder editar algo sem tu precisar voltar lá pro começo e lá pra frente, não sei o que, simplesmente buscando, né, os clipes ou o que foi, né? Então, realmente, né, essa noção, assim, ela é muito revolucionária, imagino pra ti, Giba, que viveu realmente essa transição, assim, né, ainda mais tu como editor, montador, né, acho que é até mais marcante. Incrível, né? Um orçamento em Durex e também deveria ser muito alto e também a destreza fina. Eu, por exemplo, não conseguiria fazer isso nunca porque eu era muito ruim no cortar e colar. Não, e isso não é brincadeira. Eu imagino a destreza que a pessoa deveria ter para conseguir montar tudo isso, né? Usando Pensa montar um Super 8. Mas tinha um aparelhinho, um cara chamado Giuseppe Cattoso, que foi montador do Fellini, um italiano. Ele inventou um negócio chamado incolatrice, que é a coladeira que a gente usava aqui, que era um negócio de metal, né, que tu botava os pedaços de filme ali, encaixava a perfuração do filme uma do lado da outra, e aí tu puxava um pedacinho de durex e colava ali, e tu baixava a parte de cima da coladeira, né, e ela já fazia os furinhos no lugar certo. Então, mesmo que eu não tivesse muita destreza no uso de tesoura e cola, podia usar graças a essa invenção do Cattoso, né, que era a coladeira. A moviola é algo muito bonito, cara, isso não há dúvida, assim. Aquele aparelho parece que tu está numa mesa de controle de uma nave espacial, assim, tem luzes, tem projeção, tem várias camadas, são 3, se não me engano, né, pro filme andar, rolos, e passa por vários caminhos. Cara, é uma coisa muito bonita. Falando dessa coisa que eu falei da linearidade, nós temos um colega, né, que foi meu aluno, né, que é montador, que é o Bruno Carboni, que é um cara, assim, saca muito, assim, de coisa. Um dia o Carboni veio aqui em casa e eu falei pra ele, ô Carboni, bota um vinil ali pra gente escutar o som. Daí o Carboni pegou um disco lá, acho que do Sonic Youth, assim, ou do Pixies, e botou o disco no vinil. Eu falei, liga ali naquele botãozinho, puxa pro lado, assim, que liga e tal. E daqui a pouco o Carboni olhou pro o disco de vinil e falou assim, ô Gus, como é que eu chego na música 3? Cara, e eu não posso julgá-lo por isso, foi uma pergunta sensacional, claro. Porque é outra lógica, e aí eu compreendi a lógica de uma cabeça que não viveu a, digamos, linearidade, né? Qualquer louco que viveu isso aí sabe que tu olha pra faixinha, tem uma listinha preta entre uma e outra, tu vai achar ali a música 3, vai contar 1, 2, 3 e pá, bota a agulha em cima. Mas pro cara que tem hoje 30 e poucos anos, mas que na época deve ter 20 e poucos, né, tu chegar, e hoje ele tem seu toca-disco de vinil em casa e tudo mais, né, mas tu chegar na faixa 3 dá 3 cliquezinhos, aperta do número 3, ou aperta direto na faixa, né. Eu achei muito bárbaro essa noção, assim, eu acho que até um tema interessante para um debate junto ao pessoal do Museu de Comunicação também, né, essa coisa mas pelo menos, né, mas pelo menos no vinil tu conseguia levantar a agulha e botar ela na faixa 3. E numa fita cassete, que tu não tinha como levantar, tinha que correr a fita de um lado para o outro. A fita magnética que era o linear mesmo. É verdade. Então, montar filme em fita magnética era muito mais difícil do que montar na moviola. E eu fiz isso também, isso não passou por isso também, eu passei por essa época em que alguns produtos audiovisuais a gente fazia em fita, né? E fazer em fita aí era linear mesmo, tu tinha que montar o plano 1, depois o plano 2, depois o plano 3, depois o 4, depois o 5. Se tu chegasse lá no 50 e chegasse à conclusão que o 1 e o 2 estavam errados, tu tinha que fazer tudo de novo, porque estava na fita. Sim, não é só tirar o durex e, peraí, deixa eu botar aqui. Não, exatamente. Tem que fazer toda exatamente. No filme tu podia tirar o durex, na fita não podia. Interessante. Pegando isso da questão da linearidade, não linearidade, eu vou fazer uma metáfora. O roteiro, numa produção, acaba sendo uma linearidade, assim, no sentido de que tu chegava pro set, tu tem planejado como eu vou filmar,
mesmo que eu filme a última cena antes, a do meio e tal, nessa organização, mas ia lá e filmava. Bom, tá ali, eu tenho esses metros de negativo aqui, né, de filme, de rolo, e eu tenho esse plano e eu tenho que seguir esse plano. Aí eu vou instigar o Expolidoro daí nessa situação. Agora, com o mundo digital, com essa maneira toda que eu estava comentando, de fazer 55 vezes o mesmo plano, ou desdobrar um plano, tu não chega numa hora, num set de filmagem, eu disse, tinha um plano 35, né? Agora eu vou ter o 35, A, B, C, D, E, F, G, porque ali na hora tu consegue transformar isso. Isso também não é um processo novo que entra na cabeça do diretor, na complicação com o roteirista, Expolidoro? Certo, talvez uma galera mais jovem pode ser que seja porque é natural, né? Na minha cabeça não necessariamente, porque tem uma coisa que não é só a quantidade de negativo, que hoje é, não sei, infinita, mas algo assim, né? E antes não era, antes tu rodava em 3x1, digamos assim, tu comprava negativo e tu rodava 3 vezes para usar uma, fazer um cálculo assim. Mas envolve outra coisa que é o tempo, né? Que tu tem de set, de preparação e de filmagem, a tua diária, né? Que isso tu não pode aumentar, sair rodando quanto tu quer, porque tu extrapola a ordem do dia, digamos que é o que está planejado para aquele dia, tu vai ter muito mais diárias e o filme vai ficar muito mais caro. Então, de certa forma, na organização interna de um filme, tu permanece com uma lógica de 3x1, sei lá, nos Dragões, que eu rodei recentemente, teve um dia que nós rodamos 64 vezes um plano, mas por quê? Porque ele envolvia uma traquitana lá, uma gambiarra lá que o maquinista inventou para fazer a câmera dar um giro de 90 graus, girava aqui, mas um pouco mais que 90 graus, envolvia um traveling in, envolvia ajuste de foco, né? Então tu imagina tudo que tinha que funcionar nisso aí, além da atriz dar certo. A gente começou a ir voltar, quando vi que não adiantava bater claquete, falei, gente, vamos parar de bater claquete. Vamos e voltamos até a gente ver que deu certo. Né? Então acontece isso, mas no normal, às vezes até take único. Porque antigamente, às vezes tu não fazia take único, porque vai que dá um problema na revelação, no negativo, alguma coisa, tu fazia mais um para garantir. Que era a frase, né? Vamos fazer mais um para garantir. Hoje em dia, tu não precisa fazer mais um para garantir, né? Dar o play ali, ver se gravou ou não esse negócio. Então, funcionou, bora lá. Então, eu acho que mais ou menos. Eu acho que no roteiro não é tão relevante quanto na edição a questão da não linearidade ou algo assim, né? No roteiro, tu acaba escrevendo ele linearmente, né? A forma de escrever o roteiro ele é a mesma. Tu até tem aí uns sites que tu bota umas palavras e te dá um roteiro pronto, ou tu tem os outros que te ajudam a escrever e vão botando os cabeçalhos, ou o Moviematic que faz uma análise do teu roteiro, já te diz em quais cenas que cada ator tá, e te ajuda a tu ver se uma pessoa tá desaparecendo do filme, tem que reaparecer, e assim vai. Então tem essas ajudas, mas isso não tira, por exemplo, a coisa mais importante, que é o montador, que é o roteirista, que é a cabeça criativa, né? Tá por trás disso. Isso só vem, acho que é ajudar, na verdade. Fantástico, Marcelão. Estamos... Opa, fala, Giba. Não, mas de qualquer maneira, eu acho que o que o Gustavo tinha falado tem um ponto, é que isso, né? Que o digital está presente, ele é mais claramente presente na montagem, na finalização dos filmes, né? Mas ele está presente nas câmeras, ele está presente no planejamento de produção e está presente, inclusive, no fazer roteiro, né? Não vou dizer que seja uma revolução, mas é mais prático de escrever um roteiro num processador de texto do que numa máquina de escrever em papel, né? É mais fácil. Eu já fiz isso também, né? Tem facilidade. Tem essa questão também. A revolução não é tão grande como na montagem, mas é uma mudança muito boa. O meu primeiro roteiro eu escrevi em 1995, que nunca foi feito esse filme, chamava Palhaçada, e depois foi Velhinhas. Mas eu já escrevi, eu adoro, tenho uma que escrevia, fiz curso de datilografia, tudo. Mas eu já escrevi no computador, porque eu trabalhava numa rádio, na Rádio Pampa, de 93 a 96, e lá tinha um computador, porque eu não tinha em casa computador, não tinha internet, nada disso ali, né? Mas já lá tinha um computador. E aí, então, meu primeiro roteiro que eu sentei, os 2 primeiros, foi naquele computador, já imprimi ali, numa impressora matricial e tal, mas já tinha salvo em disquete. Acho que já era o disquete menorzinho ali, que já tinha o grandão aquele, mas acho que esse computador já era o disquete 144 aquele, né? Isso. Kbytes. Era 3,5 e 1,44. Ixi, tá louco, vai vindo as revoluções. Bueno, a gente está finalizando o primeiro bloco do Museu Conversa, aqui, né, com o Giba Assis Brasil e Gustavo Expolidoro, falando sobre evolução, revoluções no cinema. A gente vai ouvir o quadro da memória agora com a Renata Veleda e retornamos aí no segundo bloco para conversar um pouquinho mais.
Quadro da Memória, com Renata Veleda. Olá, bem-vindos ao Quadro da Memória. Eu sou Renata Veleda, servidora do Musecom, e hoje vamos ler um texto da revista Realidade de 1967. Ele se intitula Quanto Custa Ser Cineasta? Os filmes de Richard Lester com os Beatles provocaram a cinemania na juventude inglesa. De uma hora para outra, todo mundo queria ser diretor de cinema. Aproveitando a onda, uma revista resolveu ajudar os milhares de candidatos e publicou uma reportagem com o seguinte título: Você que está aí, coçando a barba e pensando em bobagem, por que não faz um filme? E passava a ensinar o que se deve fazer para virar cineasta. Acontece que a reportagem provocou resultados decepcionantes. Na hora de saber quanto custa um filme, o pessoal ficou mesmo coçando a barba, pensando em bobagem e desistiu da ideia. No Brasil também existe cinemania. Centenas de jovens têm um filme genial na cabeça e acham que não custa nada tentar. É por isso que aqui vamos mostrar quanto dinheiro vai nessa brincadeira, para evitar que os jovens barbudos abandonem inutilmente suas conversas filosóficas na Galeria Metrópole em São Paulo, ou na pizzaria ao lado do Paissandu, no Rio. O drama começa quando se sai à procura da história. Os direitos autorais de um conto ou romance poderão custar de 500 a 5 mil cruzeiros novos, se o próprio cineasta não tiver um bom argumento na cabeça. A equipe técnica custa 3 mil cruzeiros novos por semana. O preço do ator por dia de filmagem varia de 50 a 150. Os atores extras, 20 cruzeiros por dia. Com o roteiro pronto, equipe e elencos escolhidos, os extras encomendados, começa a parte industrial. Filme é com a Kodak. Custa 300 cruzeiros novos, uma lata de 305 metros, que dão 10 minutos de projeção. Depois, caso a fita não possa ser rodada em ambiente natural, o estúdio, que se aluga 300 cruzeiros novos por dia. O material técnico só se consegue nos grandes estúdios ou com Gerson Tavares, Júlio Hammett, João Elias, Watson Macedo, Leides Rosa, Primo Carbonari e Thomas Farkas. Com eles, os preços serão discutidos ponto por ponto e, se não houver acordo, a aventura termina aqui. Um refletor custará de 15 a 25 cruzeiros novos por dia. O gerador, 90. Lâmpadas, 20. Câmera, 70. Carrinhos, caixotes e outros apetrechos à parte. Iniciada a filmagem, passa-se aos contatos com um dos 3 laboratórios existentes no Brasil: Líder Cinematográfica, Odil e Rex. O metro de revelação sairá por 90 centavos. O metro do copião, filme já revelado mas antes da montagem definitiva, a 2,20. As cópias definitivas sairão por 500 cruzeiros novos cada. Enquanto a equipe filma, é preciso providenciar o aluguel da sala de dublagem, 18 cruzeiros por hora. Uma moviola, aparelho para montagem, abala ainda mais o orçamento em 18 cruzeiros por hora. O filme está pronto. Enfim, e agora vai a censura, que cobra 20 centavos por meio metro de filme censurado, uma média de 600 cruzeiros por fita. Em resumo, e sem falar em Technicolor, voo muito alto para os simples candidatos, uma produção comum com uma grande cidade ou São Paulo S.A., em preto e branco, 35mm e 90 minutos de projeção, fica em aproximadamente 70 mil cruzeiros novos. Se isso é demais, resta o curta-metragem, de 10 minutos, preto e branco, 16mm. Mesmo assim, o candidato a cineasta precisa de 1.500 cruzeiros novos, pelo menos, que poderão sair, em último caso, das rodadas de chopp economizadas com os amigos, também cineastas em potencial. Retornando então, Marcelão, pro segundo bloco. Maravilha. Né? Tá massa essa conversa. Tá demais, né? Bom, belo programa pra gente finalizar essa segunda temporada. E aí eu gostaria que a gente passasse a conversar um pouquinho mais sobre as duas personalidades que a gente tem aqui, né? Essas duas pessoas, esses dois profissionais. A gente falou no primeiro bloco aí sobre uma coisa mais genérica, claro, usando as histórias e as experiências, mas falamos mais sobre um cenário, né, de cinema, de transição tecnológica.
tecnológica, de produção né? audiovisual. E aí eu gostaria que cada um, se pudesse, nos falar quais foram os maiores desafios que vocês tiveram na carreira de vocês. Tá, eu não quero pincelar o que me chama a atenção, mas se for o caso a gente traz. Mas eu gostaria que vocês nos dessem aí, o Giba, né, falou 40 anos de carreira, qual foi o teu maior desafio, vencendo ainda, né, e o Spolidoro também pudesse dar esse depoimento pra gente aqui. Conte tudo. Bom, acho que o maior desafio foi enfrentar essa coisa, né? 40 anos atrás não existia mercado de trabalho de audiovisual aqui. Era uma coisa muito inóspita, né? Era uma selva, era uma coisa muito a desbravar. Então, assim, quando o Nelson Nadotti, que era meu parceiro, meu amigo, na verdade mais moço que eu, inclusive, mas que já tinha alguma prática com Super 8, me convidou, vamos fazer um filme junto. Ele já tinha feito alguns filmes juntos, eu nunca tinha feito, ele já tinha feito alguns filmes, eu nunca tinha feito, filmes em Super 8, né? E a gente resolveu escrever aquele primeiro roteiro junto, que veio a ser o Deocletiano 70. Aquilo foi um grande desafio, né? Vamos escrever um roteiro, não tinha a menor ideia do que era completamente autodidata. E eu acho, sempre digo que eu sou autodidata por circunstância, não por bandeira. Eu levei meses para aprender algumas coisas que um professor podia ter me explicado em 15 minutos. Claro que tem a vantagem de ser autodidata. Algumas coisas têm a vantagem. Então, a gente perde muito tempo sendo autodidata. E é um desperdício muito grande. Quando a gente pode ter caminhos para aprender as coisas de maneira mais rápida, melhor, né? Então, o primeiro desafio foi esse, né? E depois, assim, aí quando a gente viu que a gente tinha um longa-metragem na mão, a gente começou a filmar, a gente viu que aquilo era um longa-metragem. Agora, como é que a gente finaliza isso? Como é que a gente monta, bota som? Como é que a gente prepara isso para apresentar para as pessoas verem esse filme? Aí eu tive que largar meu emprego, né? Eu estava trabalhando era jornalista, recém-formado, estava trabalhando na Rádio Gaúcha como auxiliar de plantão esportivo, e eu me dei conta que eu tinha que largar o emprego para poder terminar o filme. Tá? Mas e aí, o que eu vou fazer? Bom, sei lá, daqui a pouco eu vou procurar outro emprego. Esse foi um grande desafio, acho, né? Foi ter tomado isso como uma possibilidade de trabalho. E a verdade é que eu achei que eu ia procurar outro emprego como jornalista e nunca mais trabalhei como jornalista. A verdade é que depois daquilo apareceu outro filme, e como eu digo, eu estou até hoje tentando decidir o que eu vou ser quando crescer. E tu, Spolidoro? Um dos maiores desafios é continuar fazendo cinema nesses 4 anos de atual governo, né? Isso não há dúvida. Mas pensar na história, eu não sei dizer, cara, porque tem assim, eu sempre fui movido a desafios, saca? Então, todos os meus filmes, eles foram desafios para mim, para a equipe, para o elenco. Isso foi sempre muito divertido, aliás, assim, eu acho, para todo mundo que se envolveu, assim, né? Então, meio que eu nunca fiz nada parecido com o que eu já tinha feito anteriormente, por mais que eu tenha gostado do que eu fiz anteriormente, por exemplo. Eu disse, poxa, como eu gostei de fazer um filme como Morro do Céu, que eu acho que é o meu filme preferido, assim, que eu mais gostei de fazer, mas eu não fiz um outro filme exatamente daquele mesmo modelo, de um documentário observacional e tal, né? Então sempre é uma coisa que, sei lá, é diferente. Eu tenho trabalhado com produção infanto-juvenil desde 2015, e é um desafio muito bacana, assim, cara. Nossa, eu sinto um prazer imenso, assim. Agora, ontem mesmo, tá fazendo teste de elenco para um filme que eu vou rodar agora, que é um filme para crianças de até 8 anos, assim, né? E ontem a gente fez um teste de elenco, assim, nos finais. A gente já fez vários, esse é o 5º, né, que a gente fez, já com um grupo mais fechadinho, depois de 300 e tantas crianças aí. Cara, eu tenho um prazer imenso, assim, de ver as crianças vivendo a cena, sabe? Criando coisas e me fazendo perguntas. Uma menina de 4 anos vai fazer filme conosco, ela me faz umas perguntas que eu paro tudo pra ouvir ela falar, assim, saca? Cara, isso é sensacional. Então, esses desafios são muito bacanas. Mas eu digo que, mais curioso que seja, o meu maior desafio não foi ter feito ainda Orangotangos, que é um plano de sequência de 81 minutos pelas ruas de Porto Alegre. Ele foi, claro, um desafio gigantesco, não há dúvida, né, disso, e para a equipe também, principalmente, que organizou isso, né, a Camila Groca, a Jaqueline Beltrame, a Aline Risotto, que fizeram mais a questão da organização, e meus assistentes, que na época eram a Janena Fischer e o Vicente Moreno. Então foi, claro, um grande desafio. Mas talvez um dos meus maiores desafios seja fazer filmes mais clássicos, digamos assim. Eu lembro quando eu fiz um curta chamado Domingo. Cara, foi um desafio incrível fazer um curta todo decopadinho, pensando num modelo mais clássico e tentar entender como seria fazer. Mesmo assim, eu sei que eu errei nele, inclusive. Tem uma coisa que eu errei naquele filme,
na questão da narrativa mesmo da história, né? Não técnica. Mas isso é um desafio muito doido. Tentar fazer um filme que se assemelhe a filmes que eu gosto muito e que de repente, né, tem outros caminhos, né? Então, o ousado, digamos assim, se parece mais simples, assim, parece que ele vem naturalmente, porque a gente cria ele, na verdade, né? E de repente, ao fazer um filme mais clássico, eu tenho que me adaptar a certas fórmulas que de repente não são inventadas por mim, digamos assim. Então, acho que talvez esse o grande desafio para mim, para minha vida como um todo, talvez, seja ter uma vida ordinária, digamos assim, fazer a coisa, né, aprender o que já está e não inventar algo novo. Sim. Sei lá eu. Freud explica. Por falar nisso, eu fiquei aqui pensando na nossa conversa que a gente teve com o professor Povos, né, e com a Suelen, de todo o histórico que há do cinema gaúcho, de filmes que já foram feitos, filmes no interior, sei lá, um histórico de quase 100 anos, né, de material, e que está sendo compilado, está sendo organizado, né, no portal do Cinema Gaúcho, que em breve será lançado, né, o professor Glênio à frente. E aí venho aqui perguntar, né, para ti, Giba, como é que foi isso quando vocês se aventuraram a fazer o Deu Pra Ti anos 70, que hoje, nós olhando para trás, consideramos um marco, né, do cinema gaúcho. Como é que era vocês, naquela época, olhar para trás? Havia alguma referência? Havia algo a ser olhado, a ser copiado, a ser entendido, a ser conversado? O que a gente conhecia eram os filmes do Teixeirinha, que era assim, era o modelo do que a gente não queria fazer. Depois, mais tarde, pude descobrir algumas qualidades do cinema do Teixeirinha, alguns problemas comuns, inclusive com os problemas que a gente teve, né, o fato de a gente utilizar algumas pessoas, uma parte da equipe técnica que tinha trabalhado, tinha aprendido fazendo esses filmes de Teixeirinha, mas na época era um modelo contrário, era justamente o que a gente não queria fazer. A gente dizia que a gente queria fazer filme em Porto Alegre para escapar do imperialismo de Uruguaiana. É uma maneira de dizer que a gente não estava ligado, que a gente era jovem urbano, que a gente não estava ligado a tradicionalismo, essas questões de terra e tal, que hoje estão bastante ligadas a um reacionarismo muito forte, embora não necessariamente precise, né? Não deve ser, né? Não precisa ser, não devia ser. Mas depois, né, aos pouquinhos a gente foi descobrindo que já existia, né, que existia uma tradição, que existiam pessoas fazendo curta-metragens, falando sobre situações urbanas, pensando o cinema, pensando o Rio Grande do Sul, né, de uma forma cinematográfica diferente, né, principalmente o Antônio Carlos Textor, né, que era um cara que a gente foi descobrir algum tempo depois, mas quando a gente começou a trabalhar a gente não conhecia, né? A gente foi descobrir que ele já tinha uma obra, né, de alguns filmes sobre Porto Alegre, sobre Rio Grande do Sul, com uma visão diferente, com uma visão que não era essa visão assim, ligada necessariamente ao gauchismo, né? E até a gente trocou muitas experiências com ele, né? Com as pessoas, com o Roberto Lubisco, que era o fotógrafo dele, trabalhou nos primeiros filmes que a gente foi fazer em 35mm depois, infelizmente foi um cara que morreu muito cedo, que era um fotógrafo genial, que trabalhava aqui, que ajudou a fazer muito essa nossa transição, né, do Super 8 para o 35mm depois. Mas naquele momento, né, no momento que a gente foi fazer o Deu Pra Ti, de 1980, 81, a visão que a gente tinha era os filmes do Teixeirinha. Na verdade, o Deu Pra Ti foi lançado em março de 1981, né, para ser exibido para as pessoas, ao mesmo tempo que o último filme do Teixeirinha, né, que era A Filha de Iemanjá. O último filme dele foi lançado exatamente no mesmo mês, né, então foi quase como uma passagem de ciclo, né, o final de um ciclo e começo de alguma coisa que vinha para frente. E não, né, na época, tudo que a gente que não queria fazer era o que os filmes de Teixeirinha faziam. Polidoro? Eu achei bacana vocês falarem do Glênio Povos, né, e ter entrevistado ele no último programa. O Glênio é uma das pessoas mais importantes, assim, que a gente tem, né, em termos de preservação de memória, de pesquisa, de catalogação do que é feito, né. O Glênio é um cara muito rígido, né, e nesse sentido isso é muito importante, né. Eu aprendi, por exemplo, sempre que eu faço meus filmes, no final boto os créditos, eu digo com que câmera que foi feito, com que lentes que nós usamos, como foi montado o filme, várias informações técnicas,
Porque eu gosto de ver num filme e saber, opa, que material que foi usado e tal. E eu aprendi bem isso com o Glênio, né? O Glênio sempre foi muito atento aos créditos de filmes. Então, recentemente eu mandei para ele os créditos dos Dragões, ele me fez várias perguntas, ele achou erros nos créditos do filme, me fez várias perguntas, assim, se a pessoa estava certo o nome da grafia, assim, um tio no João, por exemplo, né? E com razão, né? E por que tal pessoa tá dito uma hora que o nome dele é Marcelo Baieski Tchaka e no outro só Marcelo Baieski, por exemplo, né? Porque isso para catalogação pode dar uma complicação, né? E eu acho bárbaro. O Glênio foi meu colega na PUC durante 16 anos, demos aulas, várias disciplinas juntos, por muito tempo, né? Hoje ele está se aposentando aí, né? Então eu achei muito bacana e acho bem legal vocês terem chamado, porque realmente é um cara que faz um trabalho, né? Muitas vezes de voluntariado, né? Em prol do cinema gaúcho, e trabalhou com o Giba também aí num projeto que o governo do estado está tocando, também de catalogação dos longas-metragens que vai virar um site, tudo muito importante, né? Acho que o Giba estava na fundação na gênese do projeto ali, né? Então, só queria fazer essa louva ao Glênio aqui. Bom, chegando na reta final aqui já, a gente está nos os últimos 15 minutos, do jeito que os dois aqui têm história e estofo, a gente está vendo que é pouco tempo, mas vamos lá. Terceira temporada. Já vamos pensar para a terceira temporada também desenvolver mais isso. Mas assim, pessoal, a gente está num momento de ataque total às artes, né, no Brasil, e é um ataque deliberado. Né? Não é só o cinema e as produções audiovisuais, ou música, ou cultura popular e tal. É um ataque deliberado isso. Tá? Mas a gente vê que também há um processo de... A arte está nos segurando, ou segurando grupos, ou representando momentos, está se produzindo arte que representam esses momentos, mas também se revisita artes. A gente falou, por exemplo, sobre a queima dos museus, né, do Museu Nacional. A gente conversou com o Glênio também, a gente falou sobre isso também, o descaso, que é a importância de guardar, a importância de revisitarmos, né? E aí eu queria saber se na obra de vocês, se vocês enxergam que as obras de vocês, elas terminam quando acaba, quando é lançado e passa aquele ciclo, ou elas também servem a serem revisitadas a partir de um momento desse como a gente está vivendo, tá? E aí eu já vou trazer aí o meu ponto de vista, que eu acho um filme que vem vindo muito na minha cabeça ultimamente, é O Dia que Dorival Enfrentou a Guarda. Esse daí é incrível, encarou, Esse filme aí, ele olha a situação que a gente está vivenciando assim, no Brasil e até mesmo aí no mundo ocidental, e esse filme vem direto na minha cabeça. É um registro, assim. Como é que vocês enxergam essas obras que vocês realizaram? Eu queria, não do público de fora, né? Isso, mas de quem está produzindo isso. Né? Tanto enxergava que isso poderia ser um documento histórico registrado, ou está vendo que hoje, cara, aquele filme que eu fiz lá atrás tem... Aqui a gente tem o Grande Tambor, né? A gente tem o Carijo, que volta e meia é revisitado, são documentários, né? Que ciclicamente voltam e não param, né? E, entre aspas, nos perseguem. Como é que é isso para vocês? Eu acho assim que a gente é a pior pessoa do mundo, né? Cada trabalhador, cada artista, cada técnico é a pior pessoa do mundo para decidir sobre que importância vai ter aquele trabalho que tu está fazendo. Tu tem que fazer aquilo que tu acha que a tua inteligência, que a tua intuição, sei lá, que a tua sensibilidade diz que tem que ser feito naquele momento. Se isso vai durar ou não é a gente que vai dizer, né? Isso é a história. Que bom que isso aconteça. Agora, o que a gente tem que fazer, a gente tem a obrigação de fazer, é lutar para preservar os filmes que foram feitos antes, né? Os trabalhos que foram feitos antes, porque é dessa memória, né, que se faz a novidade, né? Não existe cultura que não junte ao mesmo tempo memória e inovação, né? Tem que ter necessariamente as duas coisas. Tem que trabalhar com a história e tem que trabalhar voltado para o futuro. Mas se tu perde a raiz de onde tu estás, tu perde a raiz do que foi feito antes, do que as pessoas viram antes para chegar
a ver o filme que tu está fazendo agora, tu não tem ligação com as pessoas, não tem comunicação com as pessoas. Estou falando do Museu de Comunicação. O Museu de Comunicação é uma ótima expressão, porque ela junta essas duas coisas, né? Junta o passado, junta a conexão com o futuro. Então, a gente sabe que a gente tem que preservar, né? A gente sabe que a gente tem que preservar o que já aconteceu para poder ver de novo. Então, iniciativas do tipo museus são absolutamente necessárias, não pode se desfazer dessas coisas. E o que a gente tem visto hoje em dia é uma mentalidade, não vou nem falar de um governo, mas é uma mentalidade, um governo que fez surgir uma mentalidade que é uma mentalidade destrutiva, né? Destrutiva não só da cultura, da arte, que é onde a gente vê, mas destrutiva do meio ambiente, destrutiva da civilidade, destrutiva da ideia de políticas públicas, sabe? O fato de que esse governo e essa mentalidade que está por aí prejudica nosso trabalho é ruim, mas não é o pior. O pior é o que prejudica na relação entre as pessoas, o que prejudica na civilidade. As pessoas estão perdendo a civilidade, as pessoas não conseguem mais conversar, as pessoas estão se vendo de uma forma odiosa, são grupos que se odeiam. Vai ser muito difícil. Eu tenho absoluta convicção de que esse governo vai acabar logo, agora em outubro, pelo amor de Deus. Mas reconstruir esse país vai ser um trabalho de décadas, porque a destruição que esse pessoal fez é uma destruição muito grande, está encravada no país inteiro. Encravada não só no país, mas nas pessoas, né? que ali habitam, né? Que aqui habitam, né? Tempos obscuros estamos vivendo. Falaste uma coisa interessante antes, né? Que eu faço as palavras do Giba as minhas, assim, né? Realmente a gente sofre a cada dia, assim, e isso a gente sofre, digamos, eu nem digo que eu sofro, porque eu vejo realmente pessoas estão sofrendo gravemente, né? A gente não está falando de sofrimento simples, né? São sofrimentos graves que envolvem a vida, a saúde mental e outras coisas das pessoas, e isso é muito grave, né? Isso é muito irresponsável, que aconteceu e está acontecendo, né? Mas falaste ali sobre a relação com os nossos filmes, né? E a revisitar esses filmes, né? Eu tenho uma relação presente sempre com meus trabalhos, né? Eu me apego a eles, né? Eu sempre olho e revejo e tento revisitá-los, né? E vários dos meus filmes, alguns realmente eu acho que hoje em dia eles podem ser vistos, né, numa lente até ampliada, mas algumas situações nesses filmes às vezes eu revejo de uma forma mais crítica mesmo, né? A partir do momento que a gente está vivendo, né? E no Ainda Orangotangos, por exemplo, que é um filme bastante conhecido meu, assim, né, que passou agora anteontem ali na sala, no sábado passado na Sala Redenção da URGS, né? Tem várias situações nesse filme que hoje eu vejo e eu digo, nossa, sabe, tipo, quem é que fez isso? Quem é que inventou isso, sabe? Fui eu, né? Mas por quê? Porque às vezes tu não tem, às vezes, uma compreensão de certas situações, de certas necessidades, de certas palavras que se usa e que hoje não se usa mais, né? Falando uma coisa que parece pequena, mas que às vezes diz muito a vários grupos, por exemplo. E eu vejo que isso está presente no filme. Então, se eu não tiver um olhar crítico sobre o que eu fiz ali, mesmo sabendo que no próprio Ainda Orangotangos tem várias situações, né, que estão dialogando e trazendo várias mazelas dos dias de hoje, tem outras situações ali que realmente eu não faria mais hoje em dia, mas que está ali, não posso, né, negar que eu as fiz um dia, né? Mas também tem outros trabalhos que eu olho e digo assim, cara, isso realmente é muito importante, isso continua em voga, isso continua atual, né, e pode ser mostrado e que eu vou ter orgulho de mostrar, né? E tem uma coisa que eu acho que é marcante um pouco na minha vida como cineasta, é o fato de ter feito o Morro do Céu, que eu citei antes como, né, um dos meus filmes preferidos que eu já fiz, que é o fato do personagem principal ter morrido. O menino, ele tinha 16 anos, ele faleceu com 24, num acidente de moto, e nós nos tornamos muito amigos. Isso não é uma obrigação de quem dirige um filme, né? A obrigação é fazer o filme, a obra, né? Mas ele se tornou amigo, né? Da família, de ir lá, levar minha família a frequentar, me hospedar na casa deles, eles irem aqui para Porto Alegre. E aí um dia o menino morreu num acidente, né? Foi muito chocante. O Leandro estava indo para PUC quando eu recebi a notícia. Eu desci na hora do ônibus perdido, desesperado, chorando.
né, nem dei desculpa na PUC, eu acho que eu fiz, eu devo ter ligado de não vou acontecer uma coisa grave, e fui pra cidade lá, porque eu fico pensando que ele tá vivo no meu filme, né. Claro, todo mundo, hoje tu pega um filme dos anos, sei lá, 40, já morreu quase todo mundo, né, elenco, equipe, tudo, né, de certa forma isso vai acontecer, né, mas isso para mim foi muito difícil, e ainda é hoje, eu quase não, tu vê um filme que eu amo tanto e que eu debato muito pouco o filme, porque eu acho muito doloroso, e as pessoas se afeiçoam muito a esse menino, né, e depois tu tem que, eu até explico antes, ele faleceu, as pessoas já veem filme sabendo disso. Mas isso é muito marcante, assim, na minha vida e na minha relação com a obra. Então, às vezes, isso me traumatiza um pouco com a relação do que eu vou fazer, sabe? Eu começo a pensar nas pessoas muito. Acho que fiquei marcado um pouco por isso. Não que tenha muito a ver com a pergunta que foi feita, mas me veio essa ideia. Acho que trouxe uma carga de afeto que é bastante importante, né? A gente sempre, nós que trabalhamos com arte, a gente tem que trabalhar com afeto, e esse tipo de depoimento que tu trouxe nos traz essa questão. A gente também lembra muito, né, daquelas pessoas com quem a gente conversou que atualmente não estão mais aqui conosco, né? Os mestres griots do Grande Tambor praticamente todos se foram, eles estão ali, a gente sempre sente saudade, a gente pode buscar o depoimento e a memória, né, e lembrar com carinho, né, a convivência que a gente teve com essas pessoas. Eu acho que isso é importante também. Para lembrar também, né, vocês falaram do Dick Dorival em Coral Guarda, né, João Acaiabe, excelente ator negro, dos fundadores do Teatro Negro do Brasil, morreu aos 76 anos de Covid, numa época em que já existia vacina e o Brasil estava se negando a comprar vacina, a importar vacina, sabe? Talvez era uma das centenas de milhares de pessoas que morreram de Covid e que poderiam ter sido salvas se a gente tivesse um mínimo de racionalidade nesse país. Por isso que foi importante, né? Eu me lembro que a partir do falecimento dele, o filme retomou, muita gente assistiu o filme de novo, outros assistiram pela primeira vez, e eu acho que por isso que o Gustavo traz também essa questão de que como é importante, né? Porque aquele personagem, aquele momento, aquela história, é exatamente isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa encarar a guarda e fazer o que tem que ser feito. O Otto Guerra tem um filme que é um dos meus filmes gaúchos preferidos de todos os tempos, que chama O Reino Azul, também total atual, assim, sabe? Uma obra-prima, assim, eu acho, do cinema também, que tem muito a ver com as coisas, é interessante. A gente, esses ciclos, assim, música tem voltado muito, né, as músicas do Belchior, eu tenho ouvido muito Belchior ultimamente, assim, é uma coisa de louco, assim, né, é uma coisa que entra e tu fica olhando, eu começo a chorar. Tô lá em casa, tomo umas cachaça ali, boto um Belchior num volume alto. Quando eu vejo, eu tô copiosamente chorando, ouvindo um som que até não me dizia respeito, né? Porque eu não tinha sequer nascido, eu estava muito cedo na vida e curtindo brincadeiras de rua. Então, eu quis essa tua fala... Esse ano não morro. Não, e essa tua fala toda, Gustavo, parece uma letra do Belchior, inclusive. Tudo que tu falaste agora e botar, parece que tu falou uma letra do Belchior. Né, eu tive a grande satisfação de conhecê-lo pessoalmente, inclusive. Ele esteve na sede do Coletivo Catarse uma vez aqui, quando estava pelos pagos aqui, né? E a gente teve uma belíssima noite. Mas então eu quis trazer esse aspecto, né? Já que vocês são dois artistas, duas pessoas importantes, duas pessoas com esse histórico, e também a gente faz arte junto, acaba fazendo e compreendendo os momentos que a gente vive pela arte, né? Então, revisitar, seja por uma questão específica de um ator, de um personagem, ou revisitar como um compêndio cultural que agora, 20, 30 anos depois, nos diz alguma coisa sobre o que a gente está vivendo hoje, e faz parte também dessa ideia do Museu Conversa aqui, né? Desse podcast, dessa interligação com a memória da museologia e com a produção em comunicação e cultura. Tá? Aí eu chegando nessa parte final, definitivamente, né? Aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o futuro. Vocês são professores, vocês também passam adiante, né, os ofícios, preparam novos artistas, novos profissionais da área. Passamos por um momento bem difícil de pandemia, em que, inclusive, a gente teve que reinventar, as pessoas tiveram que se reinventar como passar
ainda mais essas artes, né, artes do cinema, que a gente está sempre a equipe junto, próxima, falando, se olhando, encontrando reuniões e tal. Como tem sido para vocês nessa fase, como vai se inaugurar essa fase pós-pandêmica, nesse ofício de passar adiante esses conhecimentos? Cara, eu gosto muito de ser professor, assim. Eu, como aluno, não era um aluno muito legal, assim, digamos. Eu era meio rebelde, revoltado, brigava e tudo, assim. O que me faz hoje ter uma maior empatia, tanto com os professores quanto com os alunos. Porque hoje, quando eu vejo um aluno, por exemplo, dormindo numa aula, eu sei que não é porque a minha aula tá chata, porque eu já dormi em aulas que eu gostava muito, mas o cara tá cansado, tá coisa assim. Então, eu digo, tudo bem, o problema é ficar bagunçando. Mas eu gosto muito de ser professor, eu tenho alguns sonhos para o futuro da minha vida como professor. Eu gosto muito de poder dividir o meu conhecimento, né, cara? Eu tô aí há 24 anos fazendo filmes, aprendi muito na marra, aprendi também com a ajuda de outras pessoas, com o Giba, por exemplo, mesmo às vezes indo contra no começo, que a gente brigava com o Giba, com a casa de cinema, porque a gente era rebelde e tal, e achava que eles eram os donos de tudo, e aí o Giba disse assim, por que vocês estão falando mal da gente? Vem aqui conhecer a gente, a PTC também, que é a Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos, né, e aí nisso a gente viu que não era, ninguém ali era nosso inimigo, na verdade os caras estavam super abertos a colaborar, né. Mas eu gosto muito e eu tenho um projeto que é o Câmera Causa, né, e através do Câmera Causa aí a gente já fez aí 29 oficinas, geralmente voltadas para escolas públicas, para grupos de vulnerabilidade social, projetos sociais. A gente fez com mais de 60 pessoas de ocupações de todo o Brasil, 3 oficinas, né, e gerou 16 filmes nessas oficinas, sabe? Então isso me dá muito prazer, assim, cara, sabe? Poder passar para essas pessoas que às vezes precisam mesmo, e de repente elas têm uma câmera, elas têm tudo ali, elas nem se dão conta o que elas podem fazer com o celular, a gente passa isso. E aliás, né, trazer essa também a louvação a vocês aqui, no início do Câmera Causa, a gente tinha uma parte da aula que a gente falava de outros grupos que faziam produções audiovisuais, a gente falava do Coletivo Catarse, mostrava o trabalho, o vídeo de apresentação de vocês, mostrava o site de vocês, né, porque vocês faziam trabalhos que as pessoas solicitavam para vocês, então a gente dizia isso, o pessoal vai lá e pede para eles vão lá e ajudam a fazer um vídeo, né, então, né, vocês estão também na nossa gênese, vocês participaram lá sem saber, mas, né, estou aqui falando publicamente, mas então é isso, cara, eu sinto muito prazer em passar adiante o pouco que eu aprendi, principalmente num projeto como o Câmera Causa, né, que são pessoas que realmente estão precisando, né, de que chegue algo, né, nelas, né, então isso foi muito importante. E antes de terminar, também queria elogiar aí o Museu de Comunicação, né, todos esses anos aí de serviços prestados à memória, né, da comunicação como um todo, porque tem o audiovisual lá dentro também, mas eu fui várias vezes lá para pesquisar em jornais, eu pesquisar no banco de fotografias também, né, acho que isso é muito importante, a gente ter um lugar como esse, onde a gente pode manter viva a nossa história e saber um pouco mais sobre, né, por que a gente está aqui. Grande. Enfim, só repetir o que o Gus já disse, né? Mas tem uma música que está inclusive no filme do Jorge Furtado sobre o Antônio Conselheiro lá, como é A Matadeira. A Matadeira. Eu montei o filme, não estou conseguindo lembrar do nome. Tem uma música que termina o filme, que é uma música do sertão baiano da época do Antônio Conselheiro lá, que diz assim: quem ouvir não ensinar, quem souber não aprender, não, quem souber não ensinar, quem ouvir não aprender, quem souber não ensinar, até o dia do juízo sua alma penará. Quer dizer, quando a gente ouve, a gente tem que aprender, e quando a gente sabe, a gente tem a obrigação de ensinar, a gente tem a obrigação de passar adiante, né? Se eventualmente conflitos entre gerações, sempre vai acontecer, é fundamental, da mesma maneira como a gente, né, usava os filmes do Teixeirinha como o contrário do que a gente queria fazer, quem vem depois da gente necessariamente vai ter que fazer o contrário do que a gente faz. Mas aos poucos a gente vai descobrindo que a gente vai fazendo, está querendo fazer a mesma coisa, mas enfim, é o freudiano, né, aquela coisa freudiana de matar o pai, a necessidade de matar o pai, metafórica, né, não é real, ela é fundamental. Ninguém cresce sem se libertar do seu pai, e aí ao mesmo tempo tem que reconhecer que ele existe, né, enfim, essa coisa de paternidade, de longevidade, de continuar as coisas, de levar as coisas para adiante, ensinar é fundamental, né? Passar adiante o que a gente conhece.
para isso que a gente está aqui, senão para quê? Bom, é isso. Muito obrigado, viu? Foi mais um programa muito bacana. Encerramos em grande estilo. Encerramos em grande, né? Grande apoteose, a segunda temporada do Museu Conversa. Aqui no Estúdio Monstro, Gustavo Spolidori, Giba Assis Brasil em suas casas, mas com a gente aqui também, que nos permite, a tecnologia também está nos permitindo a gente estar perto e conversando com eles aqui, tá? Então, Marcelão, isso aí, saudações. A gente espera, né, que em breve a gente volte até a terceira temporada. Logo, logo a gente está de volta. muito obrigado, Giba, muito obrigado, Spolidoro, um grande abraço. Bacana, pessoal. Obrigado por tudo aí. Que venha a terceira temporada. Valeu. Na luta